Pessoal, eu acho, nós temos um número bem grande de inscritos e exatamente às 14 horas ainda me parece que tem gente entrando, tá? Toda hora está clicando aqui uma entrada na audiência. Então, eu vou esperar alguns minutinhos, uns 2 ou 3 minutos, para ver se a audiência aumenta um pouquinho e o pessoal não perde a oportunidade de ver essa palestra bastante interessante do Eduardo, da CEL, Schweitzer Engineering Labs. Então, vamos aguardar mais um minutinho, pelo menos, dar chance de mais gente entrar, ok? Porque agora, por exemplo, está entrando todo mundo e nem todo mundo tem no seu sistema o Webex, então às vezes tem que baixar o aplicativo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Não vou passar de 3 minutos, prometo. Exatamente às 14 horas e 3 minutos, vamos iniciar essa nossa conversa, esse webinar. Eduardo, por favor, coloque só o primeiro slide da tua apresentação e eu vou dar uma introdução, depois você fala. Ok, pessoal, só um segundo. Conseguem ver? Ok. Você gostaria de fazer algumas considerações inicialmente? Isso, eu vou fazer algumas considerações agora, tá? Tá bom. Bom, gente, 2 horas e 3 minutos, está bom, a nossa audiência está em 35 pessoas. Crescendo, muita gente entrando, e enquanto eu aqui faço algumas considerações, o Eduardo vai ter uma plateia muito interessante. Vamos lá. O assunto desse webinar é segurança cibernética, e o Eduardo vai falar sobre soluções de atendimento à rotina operacional do ONS. Essa é a primeira regulação do uso de segurança cibernética para o setor elétrico na sua parte OT, operacional. E apesar dela ter algumas limitações, pois ela só se aplica a um ambiente chamado Arciber, que o Eduardo vai descrever daqui a pouco, ela é um passo importantíssimo no Brasil para atendimento à segurança cibernética na operação dos sistemas elétricos. Além disso, nós temos também a regulamentação 964 de 2022 da ANEEL, que estabelece os princípios e as regulamentações de como a segurança cibernética deve ser utilizada no setor elétrico brasileiro. Aí é um pouco mais ampla, tá? A ANEEL fala especificamente em utilizar melhores práticas que existem no mundo para
usar no Brasil, para as empresas brasileiras, as melhores práticas internacionais. A, a ideia aqui do Eduardo e da Cel é apresentar como você pode, pode e deve atender a rotina operacional. Eu queria só lembrar a todos que a UTC América Latina tem um GT de melhores práticas de segurança cibernética do setor elétrico brasileiro e que os relatórios estão saindo. Provavelmente semana que vem vão sair os relatórios. Nós vamos fazer também outro webinar para mostrar as soluções do grupo de trabalho de segurança cibernética. Sem atrapalhar muito o Eduardo, eu usei meus 2 minutos, ele vai usar uns 40 e tantos dele. Eu acho que temos uma grande palestra e uma ótima audiência já de 50 pessoas. Vamos lá, Eduardo, a palavra é sua. Ok, Dimitri, obrigado. Pessoal, boa tarde a todos e a todas que acompanham a transmissão aí do webinar. Como o Dimitri já fez a introdução, no webinar de hoje a gente vai falar sobre as soluções da Schweitzer para atendimento à rotina operacional definida pela ONS, publicada lá em dia 9 de julho do ano passado, portanto faz um pouquinho mais de um ano. A Schweitzer tem várias soluções para atendimento a vários dos requisitos dessa rotina operacional e eu aqui vou apresentar para vocês, descrever essas soluções. Meu nome é Eduardo Gonçalves, eu trabalho na engenharia de aplicação e suporte técnico da Schweitzer, voltado para soluções de automação e segurança cibernética. Depois, no final da apresentação, a gente vai reservar um tempo para as perguntas. Bom, a agenda da apresentação de hoje, nós vamos então iniciar com uma visão geral do ArcCyber, ARCyber, ARCyber, vários métodos de falar, modos de falar, e o escopo de aplicação da, da, da rotina operacional no ambiente regulado cibernético, a mostrar a arquitetura estabelecida, como que os agentes devem prever ou desenvolver as suas arquiteturas de comunicação, e com base em cada um dos itens, ou em alguns dos itens, mostrar soluções da Schweitzer, terminando com as conclusões. Bom, então, rapidamente, qual é o objetivo desse documento da rotina operacional ROCB-BR01? É estabelecer os controles mínimos de segurança cibernética que os agentes que compõem o chamado ambiente regulado cibernético e o ONS devem ah, seguir, estar de acordo. Mas o que é esse R-Cyber? Como você sabe se você faz parte do R-Cyber, se a sua instalação, o seu agente faz parte do R-Cyber ou não? O documento também define o escopo do R-Cyber, que basicamente define que é o conjunto de redes e equipamentos ah, definidos por 3 pontos. Basicamente, o centro de operação dos agentes ou os equipamentos que participam da infraestrutura de envio e recebimento de voz dos agentes com o ONS ou entre agentes e o ambiente operativo do ONS. Então, a motivação desse RSAB foi basicamente resguardar os agentes e o próprio ONS caso algum ambiente operativo seja invadido, tenha alguma vulnerabilidade, você tem mecanismos de controle para restringir a atuação de um ataque, a expansão de um ataque no ambiente regulado cibernético. Ok? Então, como esses ambientes, centro de controle entre agentes ou do agente com o ONS ou a própria infraestrutura de dados estão passíveis e são compartilhados entre agentes, você assegurando, mantendo um grau elevado de segurança nesses ambientes, você consegue restringir melhor um possível ataque que atinja um agente ou o próprio ONS, você consegue restringir a superfície de expansão desse ataque. Então, a motivação dessa rotina operacional é essa, o escopo da RCEB é esse, você limitar muito bem a atuação no centro de controle, na infraestrutura de comunicação de dados e voz, ou no próprio ambiente operativo do ONS. Para sair um pouco do texto e deixar um pouco mais visível, tangível, aqui para todos que estão acompanhando o webinar, a gente colocou um esquemático bem básico de um sistema de comunicação, um sistema interligado nacional. Então, vamos começar aqui. Nós temos o ONS, com a rede corporativa do ONS, a rede de TI, Tecnologia da Informação. Ele comunica com o ambiente externo, com a internet. Provavelmente existem vários mecanismos, DMZs e Firewall aqui. E a rede do SCADA, a rede corporativa, que pode ser interligada ou não com a rede corporativa, a rede operativa do SCADA. Nesse caso, nós estamos colocando aqui um firewall interligando as duas. E nessa rede SCADA, ela sim é um ambiente de tecnologia da operação, ela possui HMs, acesso de engenharia, ok? E o ONS ele se comunica com vários agentes através de uma infraestrutura, uma rede WAN, né? Wide Area Network,
E cada agente possui, além da rede corporativa e da rede escada, possui também as suas subestações. Então, nós colocamos aqui dois agentes, agente X e agente Y, e olhando para esse desenho, aonde está o escopo, aonde está o R-Cyber, quais equipamentos fazem parte do R-Cyber. Então, nós delimitamos aqui, colocamos para facilitar, para cada item. Então, item 3.1.a, ele define a rede operativa do agente, o centro de controle do agente, e isso faz parte do R-Cyber. Essa rede operativa, ela se comunica ela faz a responsável pela comunicação do agente com o ONS ou do agente com outro agente. Então, essa infraestrutura de rede WAN também faz parte do R-Cyber, caso você utilize, então, nessas duas opções para comunicação. Além disso, o escopo do R-Cyber não envolve especificamente a subestação, mas se você tiver um equipamento na subestação que faz parte da comunicação com outro agente ou com o próprio ONS, por exemplo, medição sincronizada de fasores, ou uma IHM que envia dados direto para o ONS. Toda essa infraestrutura de dados, a IHM, os switches, o firewall, a rede WAN, faz parte do seu R-Cyber. Porque, novamente, se você tiver um comprometimento de um ativo de um agente, você está interessado em restringir essa superfície de ataque. Você quer conter essa superfície o máximo que você consiga. Então, aqui nós colocamos os principais, o escopo mesmo do R-Cyber. Ok? Bom, além de definir o escopo do ambiente regulado cibernético, o documento também define a arquitetura tecnológica que os agentes que fazem parte do R-Cyber têm que fazer utilizando o seu sistema. E ela basicamente ela se baseia na segmentação de redes, definindo três zonas: zona de supervisão, uma DMZ operativa e uma zona corporativa. E por que você define zonas, camadas? Isso é o conceito do Purdue Web Model. Basicamente, você faz camadas para complementar, utilizar mecanismos de segurança em cada camada, para que caso uma das camadas seja comprometida, o atacante ou um, o vetor de ataque ele esteja restrito ou tenha que passar por mais camadas, por outros controles, até chegar no ativo, no maior bem do seu sistema, que no nosso caso é o suprimento de energia elétrica. Okay? Então, novamente, para sair um pouquinho do texto, a gente colocou aqui o Purdue Reference Model, o modelo de referência de Purdue, né? A gente pegou essa ilustração do documento de segurança cibernética de defesa e profundidade dos Estados Unidos, né? E basicamente você possui, então, a rede corporativa, aqui o cinza, o nível 4, ela comunica com a internet através de uma DMZ, com servidores web, de e-mail. Um, isso não faz parte do R-Cyber, mas se você conectar a rede corporativa com a rede de operação, aqui sim você precisa já colocar uma medida de controle, uma DMZ, para segregar melhor as redes, para controlar o fluxo de informação entre o que está na rede corporativa e a rede operativa do SCADA, com as subestações, a tela das subestações e tudo mais. Okay? A gente vê as históricos no Brasil e no mundo todo que a rede corporativa, aqui na Zona 4, ela é a mais atacada, ou possui mais superfície de ataque. A gente vê vários ataques em empresas de infraestrutura crítica começaram pela rede corporativa, né? Então, para você ter essa conexão entre a rede corporativa e a rede do SCADA, você precisa passar por uma DMZ. E nessa DMZ você coloca todos os equipamentos que podem ser comprometidos. Então, você colocar um acesso remoto, você não pode fazer um acesso remoto direto da rede corporativa para a rede do SCADA. Você tem que passar, por exemplo, por um jump server, para que caso esse jump server ou o equipamento que for que estiver na rede DMZ seja comprometido, você possui barreiras entre essa rede DMZ e a rede de operação crítica. Okay? Na sequência, ele define a, a rede operativa do agente, e essa rede corporativa ela comunica com as subestações. Então, a comunicação com cada subestação, você pode ter um firewall ou até uma DMZ na subestação. E aqui na subestação, sim, você tem os equipamentos de comunicação, o relé de proteção no nível 1 e o nível 0 são os equipamentos primários. Então, o modelo de referência de Purdue, ele basicamente define medida de controle em cada uma dessas camadas, para que caso você tenha, por exemplo, a rede corporativa comprometida com ransomware ou malware, você vai restringir esse ataque à rede corporativa e vai limitar ou vai dificultar esse ataque de chegar na rede de TO. Da mesma maneira, se a sua rede de tecnologia da operação aqui no SCADA for comprometida, você com boas práticas, você consegue restringir
também essas vulnerabilidades ou esses ataques de chegarem na subestação através da segregação e colocando os controles necessários. Ok, então a gente vai falar aqui um pouquinho das melhores práticas ou do que a Schweitzer fornece para cada uma ou para alguns dos itens que envolvem essas camadas de referência de segurança cibernética. Ok? Bom, a solução da Schweitzer, ela é baseada no conceito das redes definidas por software, ou SDN, Software Defined Networking. Então, rapidamente, o que é o conceito da SDN? Para a gente explicar o SDN, a gente dá um passo para trás e explica rapidamente o que é o conceito das redes convencionais, que todos aplicam hoje em dia. Na rede convencional, você basicamente possui suítes de comunicação, e esses suítes, ou roteadores, eles possuem um plano de controle e um plano de dados no mesmo equipamento. O que isso quer dizer? O plano de controle é o plano responsável por fazer tomar as decisões. Então, se for um switch, ele verifica endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, VLANs, espelhamento de portas, RSTP para recomposição. Todos esses algoritmos, eles tomam a decisão, e uma vez que eles tomam a decisão, decidem para onde enviar o pacote, eles encaminham essa instrução para o plano de dados, e o plano de dados, sim, é o responsável por encaminhar esses pacotes para a porta específica. Bom, isso é como a rede convencional opera. Qual a diferença para a rede SDN? Por que o SDN ele é mais seguro? Na rede SDN, você transfere esse plano de controle, você tira essa decisão distribuída dos switches ou dos equipamentos de rede, ah, e você coloca em um controlador central. Aqui nós colocamos o controlador da Schweitzer, chamado CEL5056, e esse controlador ele é configurado pelos usuários, descarrega fluxos, e esses fluxos ficam como se fosse um relé de proteção agora. Esses switches, esses roteadores, eles passam a operar com fluxos pré-definidos. Então, qualquer regra que você esqueça ou que você aplique, ah, não vai existir na rede. Simples assim. Enquanto nas redes convencionais, elas operam com a tecnologia, esses algoritmos têm uma tecnologia que tem um efeito de encaminhar por padrão. Então, se o switch convencional ele não conhece um pacote, ele geralmente encaminha para todas as portas, um multicast ou broadcast. Isso por si só, esse encaminhar por padrão, te ajuda na conectividade de equipamentos. Você pode simplesmente conectar um equipamento na rede e vai comunicar, mas ao mesmo tempo é uma questão, gera preocupações de segurança cibernética. Ao mesmo tempo que esse equipamento pode ser legítimo, ele pode ser um vetor de ataque. Na rede SDN, quando o usuário descarrega esses fluxos, ele somente descarregou os fluxos para a operação do sistema dele. Então, uma mensagem GUSE ou um comando de uma comunicação da NP3, FTP. Então, caso você, na rede SDN, se você não enviar, quando essa rede estiver atacada, basicamente ela vai descartar os pacotes, porque ela opera não como encaminhar como padrão, mas sim como descartar por padrão. Então, ela vai descartar esses pacotes. Ok? Bom, adicionalmente, além de descartar por padrão, a rede SDN ela permite que o usuário trabalhe com regras até a camada 7 do modelo OSI. No caso da Schweitzer, nosso controlador, nossos switches, eles trabalham com regras até a camada 4. Então, você pode fazer regras baseadas na camada 1, porta de ingresso, camada 2, cabeçalho Ethernet, camada 3, cabeçalho IP, camada 4, cabeçalho TCP/IP. Então, veja, você pode fazer uma regra, por exemplo, todo pacote que entrar pela porta A do switch 1 com MAC de origem X, MAC de destino X, Y, VLAN Z, com endereço IP de início, destino, com uma porta CP específica, vai ser encaminhado para a porta X, por exemplo. Então, veja que você tem é muito mais granular, você consegue fazer regras muito mais restritivas e específicas para a operação do seu sistema. Caso essa regra não seja atendida, o pacote vai ser simplesmente descartado. Então, basicamente, como que ele funciona? Ele pega esse pacote, a mensagem entra no dispositivo, ele compara o pacote com os fluxos configurados pelo usuário, e se ele encontrar uma regra, se o switch encontrar uma regra, ele vai encaminhar para uma porta específica. Senão, ele vai descartar esse pacote. Simples assim. É um conceito bem simples, mas que faz toda a diferença. Ao invés de você encaminhar por padrão, você descarta por padrão. Ok? E como que você aplica essa tecnologia, né? Como que a Schweitzer pode fornecer essa tecnologia para atender os requisitos do submódulo? No item 4.3, ele define o submódulo da rotina operacional. Ela define o inventário de ativos e diz que todos os ativos que fazem parte do R-Cyber, como softwares e hardwares, têm que ser inventariados minimamente a cada 24 meses. Ok? E esse inventário tem que ter tipo do dispositivo, fabricante do equipamento, a função, endereço IP, MAC address, protocolo da aplicação e versão de firmware.
Então, com a rede SDN, você consegue fazer isso, não escaneando o dispositivo final, mas escaneando o que está implementado na própria rede, já que a rede é quem vai permitir o tráfego das informações. Então, ao invés de você, essa tecnologia de inventário de ativos na Schweitzer é chamada de Self-Flow Auditor. A diferença dele para as ferramentas convencionais de mercado é que ele não é intrusivo, no sentido de que as ferramentas convencionais, elas têm que injetar um pacote na rede, muitas vezes a rede está em operação, ela tem que estar em operação, isso pode ser invasivo, né, na rede, pode comprometer a performance da rede, injeta um pacote de reconhecimento e recebe novamente as respostas. Na rede SDN você não faz isso. Como os switches, eles fazem parte, eles são responsáveis por todo o tráfego da informação, você basicamente faz uma leitura do relatório desse switch, já que, novamente, somente está na rede o que ele permite. Esse método de inventário, ele é rápido e preciso, porque, novamente, você não tem que fazer nenhuma injeção de pacotes, você basicamente lê um relatório de configurações da rede e gera um relatório que pode ser exportado em arquivo CSV para fornecer evidências em trilhas de auditorias. Então, aqui nós colocamos um exemplo desse tipo de relatório, chamado Self-Flow Auditor. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Basicamente, você possui nesse relatório uma primeira versão com a visualização do relatório. Você possui todos os dispositivos na rede. Então, nós temos aqui gateway de protocolos da CEL, switch, GPS, relé de proteção, né? E para cada um deles você possui o MAC address de origem, endereço IP, a VLAN onde ele está configurado e a porta do switch onde ele está conectado. E se você clicar em cada um deles, o relatório do SDN te fornece os protocolos configurados na rede para este dispositivo. Então, nós temos aqui o CEL 751, relé de motor, ele está sendo sincronizado pelo protocolo PTP, ah, também pelo protocolo NTP, possui protocolo WARP, porta TCP Modbus na porta 502, acesso remoto via Telnet, comunica via GUSE com outro relé, ok? Você também tem a origem dos pacotes e você pode colocar aqui uma justificativa, né, para cada uma dessas aplicações que estão rodando, ok? Então, é uma primeira tecnologia da Schweitzer que você pode aplicar é a tecnologia SDN com o inventário de ativos, uma ferramenta bastante interessante. Ok? Bom, falando ainda do SDN, pessoal, no item 4.6 da rotina operacional, ela define o monitoramento e resposta a incidentes e fala que os dispositivos de segurança, como firewalls e IDS, eles têm que gerar alertas caso identifiquem atividades suspeitas. Como que você utiliza a tecnologia SDN para te ajudar na integração com o sistema de alarme, um CIEM, um SOC, né? Basicamente, vamos voltar rapidamente no conceito das redes convencionais. Na rede convencional, você possui a comunicação com a rede externa, ela passa por um faro, nesse caso aqui na subestação. Lembrando que o ambiente regulado cibernético, ele a princípio não define subestações, mas você pode ver essa solução sendo aplicada tanto em subestação quanto na sua rede corporativa, na rede operativa do sistema SCADA. Ok? Então, basicamente, você possui o acesso externo, passando por um roteador, e você cai numa rede Ethernet. Aqui nós colocamos um port server, um switch de comunicação e vários relés. Então, é comum ou é mais provável que você tenha possível vetor de ataque na sua rede, é uma estação de trabalho com o sistema operacional Windows, por exemplo, né? A gente sabe que existem várias superfícies de ataque em Windows, e caso alguém, por exemplo, plugue um pendrive infectado nessa máquina, a rede Ethernet, como por padrão ela encaminha todos os pacotes, é possível que toda a sua rede Ethernet seja comprometida. Tudo bem que você pode fazer algumas medidas de controle com base em VLANs e tudo mais, mas a princípio você tem pouco controle sobre a rede Ethernet convencional. Então, um comprometimento dessa estação de engenharia, aqui nessa plataforma da CEL, você teria o atacante ou o vetor de ataque, enfim, teria acesso a todos os equipamentos que fazem parte da rede Ethernet. Quando você coloca um switch SDN, uma tecnologia SDN, como cada switch faz uma inspeção do pacote, é como se você tivesse um faro, né, uma inspeção na rede interna a cada salto. Então, é muito provavelmente esse ataque ou um ataque de reconhecimento de redes, por exemplo, que não estava sendo previsto na configuração da rede SDN, ele não vai ser enviado, não vai se propagar para os outros equipamentos da rede. Ok? E você utiliza essa tecnologia para fazer uma integração muito interessante com sistemas IDS e IPS. Caso alguém
aqui no webinar não conheça, IDS é o termo acrônimo, né, para Intrusion Detection System, sistema de detecção de intrusão, e IPS, Intrusion Prevention System, sistema de prevenção de intrusão. Basicamente, eles geram alarmes quando você tem alguma atividade suspeita no seu sistema. Então, como que você integra a rede SDN com essas ferramentas? Vamos pensar aqui, tem uma rede convencional, uma rede SDN com o relé trocando mensagens com, por exemplo, um CEL 3555, uma plataforma, um, um SCADA, por exemplo. Então, quando chegar um pacote, você descarrega as regras. Quando chegar um pacote previsto do relé, a rede SDN encaminha esse pacote para destino correto. Caso um pacote estranho chegue nessa rede, ao invés de descartar o pacote, a rede SDN pode encaminhar esse pacote para uma porta específica, onde você previu, onde você conectou o seu sistema de detecção de intrusão. Então, veja a diferença com relação a uma rede convencional. Na rede convencional, enquanto esse pacote estranho chega na rede, na porta do IDS-IPS, ele também se propaga por toda a rede, já que você, por default, essas redes encaminham esse pacote. Então, você gera um alarme na rede convencional enquanto você está sendo atacado. Com a rede SDN, muito provavelmente não. Você vai gerar um alarme e esse pacote vai somente para essa porta. Então você tem muito mais tempo de tomar uma ação. Você sabe que a sua rede ela está íntegra, a aplicação continua íntegra, embora você tenha um pacote estranho sendo enviado para uma porta específica. Então veja que essa tecnologia é totalmente interoperável também com qualquer fabricante ah, de sistemas IDS e IPS. Caso você já tenha algum na sua empresa, você pode utilizar essa tecnologia para conferir um grau a mais de segurança lá na rede local. É só mandar os pacotes para aquele fabricante. Ok? Bom, então o resumo das redes SDN permitem que nós, usuários, a gente faça os projetos de redes melhores, mais performance, possui mais cibersegurança, mais visibilidade. Ela também é totalmente interoperável com qualquer pacote Ethernet, porque ela basicamente ela olha os cabeçalhos Ethernet, IP e TCP e UDP. Então, ela é totalmente interoperável com a tecnologia que nós temos hoje, inclusive com a norma IEC 1850. Ok? Bom, falei um pouquinho da rede SDN. Um segundo equipamento, uma segunda solução que a Schweitzer fornece é o chamado Unified Threat Management, então um sistema de gerenciamento de vulnerabilidades unificado. Ele basicamente ele opera com base no hardware da Schweitzer, bem conhecido das plataformas computacionais, chamado CEL UTM, né? E basicamente ele possui as funções de firewall, roteador, sistema IDS, IPS, tudo isso integrado numa plataforma, a Graphical User Interface, bastante intuitivo, para que todos os usuários, que você não tem que ser um especialista, muito especialista em segurança, para configurar esse equipamento. Então vamos falar um pouquinho desse firewall, roteador, IDS, do CLTM, das aplicações dele também. Bom, a primeira questão é com relação à segregação e monitoramento de redes. Lá na rotina operacional, ela define no item 4.1 a arquitetura tecnológica para o ambiente. Nós já falamos aqui, as redes devem ser segregadas em zonas de segurança. Então, essa segregação você pode utilizar uma boa prática, DMZs, com roteadores, firewalls, né? O acesso ao RSAB a partir de redes externas deve ser feito através da rede privada virtual, uma VPN. Então, você ah, tem protocolos de VPN, por exemplo, como IPsec VPN, OpenVPN. E as soluções anti-malware devem ser implementadas e mantidas atualizadas. Anti-malware são patches de segurança, mas também você gerar alarmes com ferramentas de Network Intrusion Detection System e Network Intrusion Prevention System. Então, ele possui essas funcionalidades todas aqui. Adicionalmente, a rotina também define no item 4.6 monitoramento e resposta a incidentes. Então, os dispositivos de monitoramento devem ser configurados para gerar alertas caso identifiquem atividades suspeitas. Como eu falei, o CLTM ele também é um IDS, Intrusion Detection System, e você pode pegar esses alarmes fornecidos por ele e integrar via protocolo Syslog ou SNMP com uma ferramenta geral de supervisão de vulnerabilidades que você tem na sua empresa, um sistema SOC, por exemplo. Bom, sobre as aplicações do CLTM, já que ele faz parte, ele é um dispositivo de borda, né, pessoal? Porque sendo um firewall, um roteador, você vai colocar esse dispositivo na borda do seu sistema, seja ele na rede operativa, seja ele na subestação, ok? Então, uma das principais funções que ele deve ter é possuir roteamento dinâmico, para ter suporte, realmente ter suporte, caso a sua rede WAN, ela se comunique de maneira dinâmica ou tenha caminhos dinâmicos para recomposição entre os vários pontos da rede. Então, ele tem suporte a roteamento pelo OSPF, BGP, RIP,
possui NAT avançado e roteamento baseado em políticas e qualidade do serviço. Nós colocamos aqui um exemplo de duas redes, onde você tenha o TMI nas duas. Caso o protocolo BGP falhe uma conexão, ele automaticamente consegue o tráfego para outro ponto da rede. Novamente, ele não precisa ter UTM nos dois lados, contanto que você tem dispositivos que implementem esses protocolos, é totalmente interoperável. Okay? Então, basicamente, é um roteamento dinâmico e também baseado em qualidade do serviço. Primeira aplicação do CLTM. Então, o benefício: reduzir a complexidade e a necessidade de roteadores adicionais e reservar largura de banda para tráfego crítico. Bom, ele também possui conexões, admite até 256 conexões IPsec VPN, então você pode acelerar as aplicações com IPsec avançadas. Ele possui suporte a mais de 500 megabits por segundo de tráfego, também possui suporte ao protocolo OpenVPN. Ok? Então aumenta a facilidade de uso para que os colaboradores possam verificar com segurança o status de sistemas remotos. Novamente, caso você vá fazer o acesso remoto, você tem que fazer esse acesso via VPN, segundo a rotina operacional. Bom, e também é natural os clientes perguntarem, ok, mas e se ele falhar? Ele é o dispositivo que está na borda da minha subestação, na borda do meu centro. Se ele falhar, todo o tráfego que passa por ele vai parar de trafegar. Então, é natural também que essa ferramenta ah, tenha que ter suporte a uma ferramenta para alta disponibilidade. Então, basicamente, nós colocamos aqui no exemplo o protocolo de redundância que ele implementa, né? O protocolo chamado CARP, onde basicamente você tem duas unidades de CLTM, primário e secundário, e na falha do primário, por esse protocolo chamado CARP, o secundário automaticamente entra em operação, e isso para o sistema chamado bumpless é transparente para o sistema. A aplicação final, a rede WAN e a rede LAN, então vamos pensar aqui na rede LAN, um acesso remoto de engenharia ou uma supervisão da subestação, vindo aqui no CELA, com o equipamento da Schweitzer de telecomunicações. A aplicação não sente essa transição. Isso é transparente para a aplicação. Okay? Isso para a aplicação, na verdade, ele se comporta como um cluster. Né? Se você tirar o primário de operação, por exemplo, desligar o primário para dar uma manutenção, automaticamente o secundário entra em operação e a sua aplicação final ela não sente essa transição. Okay? Então, o benefício: reduzir as interrupções com a rede 100% disponível para, no caso de falha, separa ou manutenção de um único dispositivo. Bom, ele também é um dispositivo que, como tudo passa por ele, ele pode tomar a decisão de filtrar o tráfego ou não. Além de ser um firewall stateful, né, e Next Generation, ele consegue abrir o pacote e verificar para aquele protocolo específico se aquele protocolo está de acordo com as regras ou não, com a baseline que ele define. Ele também pode tomar a decisão de bloquear essa mensagem, já que ele está, como a gente fala, inline, em linha, todo o tráfego fisicamente passa, ele pode ter o tráfego. Então, ele também implementa no dispositivo um sistema de prevenção de intrusão. Nós colocamos aqui na imagem, nós temos um tráfego da rede WAN. Esse tráfego chega aqui na caixinha azul, que é o CLTM. Primeiramente, passa por um sistema de roteamento. E esse tráfego pode ser um gerenciamento de tráfego, um tráfego legítimo ou um tráfego malicioso. O roteador ele não inspeciona esse tráfego, mas na sequência você tem um sistema de prevenção de intrusão que pode pegar esse pacote, abrir esse pacote e tomar decisão por permitir esse pacote na rede ou não. Né? Caso o tráfego seja legítimo, ele pode encaminhar esse tráfego novamente para a rede, ou ele pode bloquear esse tráfego caso o tráfego seja malicioso. Obviamente que para o sistema de operação, para o sistema elétrico, a gente tem que utilizar essa ferramenta com bastante cuidado, já que a gente está interessado mais na disponibilidade do nosso sistema. Né? Então, você não quer que esse sistema bloqueie um comando de operação, por exemplo, de um disjuntor. Mas você pode implementar aqui, está disponível, caso você queira implementar para algum protocolo específico, essa função de prevenção de intrusão. Ok? Bom, então, como eu falei, ele também é um firewall, naturalmente, e você pode utilizá-lo para criar um perímetro eletrônico seguro para a sua subestação, para o seu sistema, para a sua rede de controle. O perímetro eletrônico seguro é basicamente definido como o ponto de acesso ao seu perímetro, à sua rede. Então, ele é o perímetro, já que tudo passa por ele. E você pode utilizá-lo não somente como um firewall, mas para definir o que a gente chama de DMZ.
Eu já falei um pouquinho de DMZ no início da apresentação, mas basicamente a DMZ é uma zona desmilitarizada, onde você coloca todos os dispositivos que são mais vulneráveis ou que têm mais probabilidade de serem atacados, têm mais superfície de ataque. Você tira esse dispositivo da sua rede crítica e você coloca esse dispositivo numa rede contida, numa zona desmilitarizada. Então, você pode fazer uma DMZ com um, com dois com dois roteadores, desculpe, com dois firewalls. E nesse exemplo nós colocamos com dois firewalls. Nós temos a rede externa. Então, vem da rede externa, ela passa pelo roteador e esse CLTM, além de roteador, ele também é um firewall de perímetro. Então, ele faz uma inspeção desse pacote e ele garante que só vai entrar pacote nessa rede DMZ os pacotes destinados para esse jump host. Nenhum pacote ah, vai passar diretamente para a rede LAN. Então, você garante, você faz com que todo pacote passe primeiramente por um jump host ou jump server. E aí no CLTM de baixo, ele sim é o firewall interno e ele só deixa pacotes entrarem na rede do Celeste, por exemplo, ou na rede do seu sistema SCADA, quando vierem pacotes do jump server, do jump host, e não da rede externa. Então nós colocamos aqui a rede do Celeste, mas você pode também pensar nesse sistema para ser a DMZ entre a sua rede corporativa e a rede de operação do SCADA. Ok? Bom, uma outra aplicação dele, novamente, já que ele é o dispositivo que está na borda e tudo passa por ele, você pode otimizar o desempenho do tráfego de tecnologia da operação com a modelagem de tráfego. Então, você tem um sistema SCADA aqui, nós colocamos um exemplo de sistema SCADA com 200 megabits por segundo, um sistema de gerenciamento do dispositivo de 150 mega e um tráfego de TI de 500 mega. Você pode limitar alguns tráfegos para garantir a operação do tráfego crítico do SCADA, por exemplo. Então, nós mantivemos os 200 megabits por segundo na configuração dele, a do SCADA, e limitamos em 100 megabits por segundo o gerenciamento dos dispositivos e também 350 megabits o tráfego de TI. Você consegue, como se fosse uma VLAN, mas consegue realmente modelar o tráfego de acordo com a sua aplicação. E, bom, eu falei bastante das aplicações do CLTM, mas onde que você aplica efetivamente esse equipamento no sistema? Voltando lá no escopo do AR-Cyber, né? Então, como eu falei, ele basicamente vai ser um dispositivo de borda, então você vai aplicá-lo ali. Pode aplicá-lo na borda da subestação, na borda do seu sistema de controle SCADA, ou do outro agente. O próprio ONS pode aplicá-lo, né, na borda do seu SCADA com os agentes. E você também pode prever a aplicação do UTM aqui na comunicação entre a rede corporativa e a rede do SCADA. Ok? Bom, então nós já falamos da solução, demos um overview da, do documento da rotina operacional, do escopo do RSAB, da arquitetura que ele define, da rede SDN e do Cell Blue Frame, do Cell UTM. A gente também, a Schweitzer, possui aplicações, soluções, o que nós chamamos baseadas nas plataformas chamadas Cell Blue Frame e Cell RTAC. Acho que para muitos e muitos aqui, o Cell RTAC já é bastante conhecido, mas nós vamos explicar um pouquinho do conceito que a Cell desenvolveu recentemente, trouxe do Cell RTAC para o chamado Cell Blue Frame e como que isso atende à rotina operacional também. Bom, lá na rotina operacional, no item 4.1.4, ele define que as soluções devem ser aplicadas em soluções anti-malware ao RCeiver e mantidas atualizadas, ou seja, patch de segurança, ou você pode aplicar soluções baseadas em whitelisting. Então, veja, enquanto você tem que ter patch de segurança, muitas vezes muito frequente, para soluções anti-malware, soluções que são abertas por default, se você faz uma aplicação de whitelisting, que é basicamente a operação da tecnologia SDN, o conceito de whitelisting não é só do SDN. Whitelisting, você faz uma lista de permissões, ao invés de fazer uma lista de bloqueios, de restrições, chamada de blacklist. Então, no whitelisting, você não se preocupa em configurar permissões. Você tira o equipamento da caixa, ele está sem nenhuma regra e você vai configurando somente as permissões. Então, no item 4.1.4 da rotina operacional define que você tem que aplicar soluções ou anti-malware ou utilizar application ou whitelisting, no sentido de que você tem uma superfície de ataque muito menor quando a sua aplicação é baseada em whitelisting. Ok? Bom, como que isso se relaciona com as soluções que a Schweitzer propõe? Acho que, como eu comentei, esse aqui é um slide de aplicação do chamado Cell RTAC. Ele é um dispositivo gateway de concentrador de dados na subestação. Então, ele pode pegar
informações dos IADs em vários protocolos. Por exemplo, pode pegar informações aqui de supervisão via protocolo MMS, da norma IEC 1850, protocolo da NP3, IEC 101, 104, Modbus. Ele pega tudo isso, concentra isso e pode converter para um protocolo, para um acesso externo, para um SCADA, por exemplo. Então, por que nós colocamos esse slide aqui? Esse conceito, o CellRTAC, ele trabalha como uma plataforma whitelisting, porque a Schweitzer ela desenvolveu um sistema operacional para essa plataforma que somente roda os protocolos habilitados, não roda mais nada. Então você diminui muito a superfície de ataque quando você compara com um sistema operacional aberto. Okay? Então esse conceito do CellRTAC, de você habilitar somente as aplicações que necessitam rodar no seu sistema, a gente traz isso para o acesso de engenharia, porque veja, nesse caso é um acesso remoto, é uma supervisão. Você está fazendo um whitelisting para a supervisão do sistema. Existem protocolos de supervisão e você está utilizando uma ferramenta fechada, com um sistema operacional fechado, que restringe a vulnerabilidade desse sistema. E se você quiser fazer um acesso de engenharia, como que você faria? A Schweitzer também pensando nisso, ela desenvolveu o chamado Cell Blue Frame. Eu vou falar um pouquinho dele mais na sequência, né? Mas você poderia fazer isso através de uma plataforma, por exemplo, Cell 3355, rodando Microsoft Windows. Mas a gente sabe que o Windows ele está bastante vulnerável a ataques cibernéticos, né, que exploram a vulnerabilidade do sistema. Por isso, eles requerem atualizações frequentes de patch de segurança. Gerenciamento das configurações torna a tarefa mais complexa no ambiente Windows. E tudo isso impacta no custo da implantação e manutenção. Você ter que atualizar patch de segurança de um sistema Windows a cada mês ou a cada trimestre, dependendo da sua instalação, pode ser uma tarefa bastante onerosa, né? Então, e isso existe novamente porque o Windows e outros sistemas operacionais eles são abertos, então tem muita superfície de ataque. Pensando nisso, a Schwartz desenvolveu o chamado Cell Blue Frame. Ele basicamente utiliza a mesma plataforma do CLTM, os controladores de automação da Schwartz, que todos conhecem, são bastante plataformas bastante robustas para operação em ambiente de subestação e também centro de controle. E coloca nesse controlador de automação, um sistema operacional fechado chamado BlueFrame. Então, o seu BlueFrame ele é basicamente um sistema operacional fechado aqui na camada 2 dessa aplicação. E no topo disso, você coloca aplicativos. Então, o sistema prevê o desenvolvimento de aplicativos, já possui aplicativos prontos para que você gerencie o seu sistema, não somente com protocolos, mas supervisione o sistema mesmo, as aplicações, dos dispositivos. Então, nós temos aqui ferramentas de gerenciamento, vou falar um pouquinho delas, aplicativos de monitoramento, e ele também prevê espaço para desenvolvimento de aplicativos futuros, ok? Inclusive por terceiros. Bom, então, como que você aplica o BlueFrame, Cell BlueFrame, para atender a rotina operacional do ONS? Então, no item 4.5, ele define a gestão de acesso. Define lá que as credenciais de acesso devem ser individuais, que deve existir novamente, individuais, você tem que ter, cada usuário tem que ter sua senha, seu login e senha, para que você consiga ser granular, identificar o autor das ações. Também define a política de senhas, que contemple um tamanho mínimo, complexidade, e gerar mudanças, obrigar mudanças de senhas com base em prazo, em ocorrência de incidentes, etc. Okay? Em outro item, ele também define a construção de perfis de acesso, seguindo o princípio da minimização, ou seja, você vai conceder acesso somente, o acesso mínimo, somente ao que aquele usuário necessita para operar o sistema. Então, esses são os requisitos da rotina operacional. Aqui nós colocamos o exemplo de uma tela de configuração do Cell Blue Frame. Então, esse aqui é o chamado User Management, gerenciamento de usuários, uma tela bastante intuitiva, onde o usuário, o admin, pode fazer a gerência das credenciais de acesso ao seu sistema. Então, aqui nessa tela, a gente dá um zoom aqui, você tem o role, que é o perfil, né? A atividade. Então, nós temos atividade de admin, de engenheiro, e TI, monitor, né? Engenheiro de proteção e automação e algum teste. E para cada um desses, você gerencia, você concede permissões a cada um desses usuários, dessas credenciais. Então, o admin, um usuário que tenha o nível de acesso admin, você define para ele quais aplicativos ele pode startar, iniciar o aplicativo, que é launch, ou pode gerenciar, trocar ajustes, que é manage. Okay? Então, nesse slide, nós temos o aplicativo para
as credenciais do admin, o admin naturalmente ele vai ter acesso a tudo, né? Mas você pode também, clicando aqui, mudando um pouquinho, por exemplo, para um técnico de TI, por exemplo, você pode conceder acesso somente a modificações de ajustes internos do seu UTM, não nenhuma aplicação, ele não precisa ter acesso a nenhuma aplicação. Então, é uma plataforma bastante intuitiva, né? Você clicando em cada um das atividades, você consegue verificar qual usuário, novamente, aqui na atividade, você definiu as permissões, mas isso não está atrelado ainda a usuários, a membros. Você tem que definir quais usuários fazem parte dessa atividade, né, desse perfil. E aí você define aqui nessa tabelinha de usuários. Então nós definimos aqui que o Jerry e o Sama fazem parte aqui da credencial da atividade de admin. Então esses usuários têm acesso total ao sistema. Ok? Bom, lembrando também com relação às senhas, ele permite que o usuário crie políticas de senhas. Então, permite que você cadastre requisitos de senha. Então, você vai habilitar uma regra de comprimento mínimo de senha, comprimento máximo, necessário utilizar caractere, letra maiúscula, número, caractere especial, duração da senha, quantas senhas você pode ter, você quer contar, garantir que ele não repita em relação ao histórico. Então, você também define uma política de senhas totalmente de acordo aí com o requisito da rotina operacional. Ok? Bom, também com relação à segregação e monitoramento, pessoal, esse item nós já falamos, monitoramento e resposta a incidentes, devem ser configurados para gerar alertas caso identifiquem atividades suspeitas. Então, basicamente, essa ferramenta também fornece ao usuário um relatório bastante detalhado com estampa de tempo, o usuário, severidade e o tipo de mensagem, o log que ele gerou de segurança. Então, nós temos aqui que o usuário Sama logou e saiu várias vezes, ele falhou a tentativa de login, esse sistema modificou ajuste de tempo, modificou o usuário também Sama modificou o ajuste de configuração desse dispositivo. Então você consegue disponibilizar, gerar esse relatório interno, e também disponibilizar isso via vários protocolos para uma central de gerência de segurança cibernética. Ok? Ahn, bom, adicionalmente, além do seu inventário de ativos, essa ferramenta ela consegue verificar o firmware dos IEDs, caso ela gerencia a princípio os IEDs da Schweitzer. Então você pode ter aqui alguns religadores e configurar para que a cada dia ou a cada uma hora ele faça uma varredura e colete as informações de firmware, de part number e de serial number, por exemplo, desse dispositivo. E também de ajustes, ele faz um checksum com relação ao arquivo TXT que ele coleta. Se esse checksum, essa soma der diferente, você sabe que teve ajustes diferentes e ele gerar um alarme. Então, uma ferramenta bastante interessante para você gerenciar as configurações do seu sistema. Bom, seguindo, caminhando para o final da apresentação, gestão de acessos. O item 4.514 define um prazo máximo para cancelamento, remoção de credenciais de usuários desligados e de credenciais sem uso após um determinado tempo. Então, pensando numa indústria, uma empresa bastante grande, com vários ativos, você gerenciar usuários de forma distribuída em cada dispositivo do sistema se torna totalmente inviável, né? Então, é bastante comum você estar interessado em cadastrar esses usuários em um banco de dados centralizado e sempre apontar para esse banco de dados centralizado para permitir ou não um acesso, ok? Então, ao invés de você cadastrar 1.000 usuários ou 100 usuários em 1.000 dispositivos, você cadastra 1.000 usuários ou 100 usuários num banco central e esse banco central comunica com todos os dispositivos finais. Ele é o responsável por gerenciar as credenciais. Então, essa ferramenta Blueframe, ela também integra com um banco de credenciais centralizado. Nós colocamos aqui um exemplo, utilizando o protocolo chamado LDAP, Lightweight Discovery Directory Access Protocol. O que o protocolo LDAP faz? Ele atua como um intermediário para conceder o acesso. Então, a gente tem aqui uma pessoa, o cliente A, ele quer acessar o CLS, mas você tem muitos usuários na sua empresa, você não configurou todos os usuários lá no Blueframe. Ao invés de configurar manualmente no Blueframe, você tem 10 Blueframes. Ao invés de você configurar uns 10 Blueframes, você configura somente no Blueframe a comunicação LDAP, e o Blueframe é quem interroga esse servidor, esse diretório LDAP central, onde está todos os usuários, e esse servidor central valida ou não o acesso da pessoa A, pessoa B, pode negar ou conceder o acesso.
ok? Então, isso é fornecido pela ferramenta chamada Central Authentication do Cell Blueframe, e ele integra muito bem com essas ferramentas de gerenciamento centralizado. Bom, e para terminar, com relação aos controles complementares, né, pessoal? A gente sabe que o documento é um documento bastante interessante, a rotina operacional, e o último item dela, ela fala para os agentes não se restringirem ao que está escrito no documento, para que eles busquem, de acordo com suas próprias políticas de diretrizes de avaliação de risco, para que implementem controles complementares nos ativos que integram a RCyber, ok? E também nos que não integram a RCyber. Ok? Então, de acordo com a sua política, a sua avaliação de risco, a sua verificar que a sua rede é muito crítica e algum ponto da rede ele não está coberto pelo R-Cyber, mas você tem total liberdade e é encorajado pelo próprio documento a implementar controles complementares para tornar a sua instalação mais segura. Ok? Bom, meu tempo está acabando. Com relação às conclusões, a rotina operacional foca nas políticas, nos procedimentos e nos recursos que podem requerer tecnologias e serviços de configuração. Antes das tecnologias, ela fala muito das políticas, procedimentos, das boas práticas, mas muitos desses recursos você vai atender através de tecnologias e serviços, né? O SDN é uma ferramenta de segurança para redes internas e totalmente interoperável com sistemas existentes. Pode integrar com sistemas IDS, sistemas IPS, é uma ferramenta totalmente interoperável com esses sistemas. O CLTM é um dispositivo de borda para segregação e monitoramento de sistemas. E o Blueframe e o RTAC são sistemas operacionais fechados e diminuem a superfície de ataques. Ok? Eu agradeço a atenção de todos e todas e a gente abre agora para as perguntas. Perguntas é comigo. Primeiro, eu quero agradecer a audiência e sua palestra foi muito interessante, Eduardo, até porque o máximo de audiência que nós tivemos aos 10 minutos da sua apresentação para agora, 45 minutos depois do início da sua apresentação, nós perdemos 3 pessoas só. Então, você Fico está feliz. realmente de parabéns que você manteve a audiência ativa. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou lhe fazer para não alongar muito. A pergunta aqui é do Evandro Habitante. Ele diz aqui: é muito comum entre as transmissoras que a interligação com outros agentes dentro de uma mesma subestação utilizem terminais servers TCP/IP para RS-232 para segregar a comunicação. Essa interligação configura uma instalação como ArcCyber? Ótima pergunta do Evandro. Vamos voltar aqui nos 3 itens do RCyber, né? Então, nós temos o centro de controle dos agentes, não é o caso, equipamentos que participam da infraestrutura de envio e recebimento de dados e voz para ambientes operativos do ONS ou para centro de operação de outros agentes. Então, eu diria que sim, Evandro, já que esse terminal server está na subestação, só que ele envia dados para o centro de controle de outro agente. Então, se esse ativo, se ele for comprometido, a preocupação é a mesma. Você não quer que o agente X, que foi comprometido, ah, propague essa ameaça para o agente Y. Então, eu entendo que sim, esse terminal server vai fazer parte do RCIB. A gente sabe que é uma prática bastante interessante aplicar o terminal server porque ele converte um protocolo TCP para um protocolo serial e na outra ponta você habilitou somente aquele protocolo serial. Então tem uma porta serial que vai falar somente de NP3 serial, somente de Modbus serial. Então um eventual vetor de ataque que consiga fazer um reconhecimento de redes ou qualquer outra aplicação provavelmente ele vai ser barrado, porque a interface serial vai operar somente para aquele protocolo. Então, é uma boa prática utilizar o terminal server. Mas eu entendo que sim, o entendimento meu é que, como ele envia dados para o centro de controle de outro agente, ele vai fazer parte, sim, do RSI. Ótima pergunta. A outra pergunta aqui. A criptografia é largamente aplicada em redes corporativas. Ela também se aplica ao ambiente de redes operativas, como centros de controle e centros e redes de subestações. Na verdade, é uma pergunta. Ela também se aplica no ambiente de redes operativas, tais como centros de controle e redes de subestações?
a Isso, criptografia? pessoal. Isso é um tema bastante interessante, gera bastante discussão no setor. A gente tem sempre que pensar, lembrar da tríplice, né, que o sistema de segurança cibernética tem que respeitar, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Na tecnologia da informação, a confidencialidade é um dos principais, porque você realmente quer que somente os dois hosts finais eles tenham acesso àquela informação. Já na subestação, a disponibilidade do seu sistema ela é muito mais importante do que a confidencialidade. Não estou dizendo que a confidencialidade não é importante. Mas aplicar criptografia em sistemas de tecnologia de operação tem que ser aplicado com bastante cuidado. Tem que saber muito bem o ponto onde você vai aplicar. Porque a criptografia em si, quem aqui já trabalhou em subestações, em comissionamento, geralmente você tem que fazer uma captura de redes e analisar o tráfego de pacotes. Com a criptografia você não vai ter mais isso, porque você vai ter criptografado entre dois dispositivos. Então, onde você aplicaria? Muitas vezes é recomendável que você aplique a criptografia, por exemplo, na borda da subestação para comunicar com o centro de controle, uma rede que é não segura. Você tem que criptografar esse dado. Você está alugando uma rede, por exemplo, isso tem que ser criptografado. Mas dentro da subestação, talvez ao invés de aplicar criptografia, você apenas utilizar a autenticação. Você utilizar ferramentas de autenticação com base enfim, em funções hash na mensagem. Existem até normas internacionais que definem vários protocolos, vários métodos de fazer integração para que você mantenha a supervisão do seu tráfego, mas também que os dispositivos finais consigam autenticar e verificar que aquela mensagem é legítima. Então você não criptografa uma solução, uma possível solução, você não criptografar, mas sim implementar mecanismos de autenticação, como por exemplo o protocolo chamado MACSEC. Ele provê autenticação de mensagens, entre as mensagens GUS, sample values, rápidas, né? E provê a criptografia de maneira opcional. Então, talvez uma abordagem desse tipo seria interessante. Tem na verdade, não é uma pergunta, mas é muito interessante. O Geraldo Fonseca, que é do ONS, gerente do ONS nessa área, né, ele está colocando aqui a respeito da primeira pergunta, o- uma constatação aqui. O fato de uma das interfaces ser RS-232 é indiferente nesse caso, no caso daquela pergunta, se faz parte do Arciber ou não. O que importa é se o equipamento envia, recebe ou participa do processo de envio e recebimento de dados e voz para o NS ou centros de operação, COs, de outros agentes. Ele complementou a sua resposta. Eu agradeço, realmente. Se é 232, se é 485, o que importa é que se você tiver uma vulnerabilidade em um agente, isso não pode propagar para o outro. Obrigado pela participação. Bem, tem uma pergunta aqui, eu vou, sopa de letra, às vezes me enrola, mas espero que você domine isso. É, vamos lá, nós temos uma pergunta aqui. Como funciona o relatório de inventário em caso de NAT e DHCP? Isso, ótima pergunta. O NAT, né, Network Address Translation, e DHCP, Dynamic Host Protocol, Pergunta de basicamente, Bruno Rocha, tá? boa pergunta, Bruno. O DHCP, Bruno, você pode realmente, o DHCP ele é dinâmico. Então, esse relatório ele se baseia em redes estáticas. O que são redes estáticas? Em subestação é uma rede estática e também no centro de controle é uma rede estática também. Então, com o DHCP, você conseguiria, hum, teria um pouco menos de controle, um relatório um pouco menos detalhado, já que o DHCP ele vai fornecer endereço IP, endereço de origem, para de maneira dinâmica. Então, o usuário, quando ele configura as regras, ele não tem muito controle sobre qual regra que ele vai prever para aquela comunicação. Então, quando tem DHCP, realmente essa ferramenta de relatório ela não vai ter um efeito um benefício tão grande quanto uma rede estática. O mesmo vale para o NAT. Na verdade, ahm, o NAT em si não vai ter influência, porque ele é uma ferramenta geralmente aplicada em bordas de redes. Então, o que passar pelo roteador, pelo firewall
sair do NAT, você vai sair com a porta TCP com endereço IP. E isso não é dinâmico. Geralmente, o NAT você vai configurar isso de maneira estática. Então, sendo estático, você consegue fazer as regras de maneira bastante granular e ter o benefício total desse relatório. Espero ter respondido a sua pergunta, é uma ótima colocação. Muito bem. Eu vou fazer uma última pergunta e depois eu queria fazer um anúncio sobre um evento que nós vamos fazer para colocar os relatórios de melhores práticas em português, que foi feito pelo grupo de trabalho aqui da UTCAL. A pergunta é a seguinte: posso integrar uma rede SDN com uma rede convencional que já esteja em operação? Todas as funcionalidades mencionadas na apresentação se aplicam a esse caso? É uma boa pergunta também. Sim, você pode integrar, como eu comentei, a rede SDN ela opera com base no frame Ethernet, com as informações de MAC address, de origem, destino, cabeçalho IP, TCP. Então, isso é o que existe em qualquer rede Ethernet. Você pode aplicar um switch SDN, uma rede SDN em qualquer rede em operação. Ela pode, inclusive, entrar em um anel RSTP, né? Ahn, Só que você vai aplicar para ser uma borda, uma ferramenta adicional de segurança, mas esses switches que são convencionais, obviamente, você não vai ter o controle tão granular e uma segurança tão grande quanto se a rede fosse totalmente SDN. Então você vai ter a segurança que eu falei aqui nas porções da rede em que tem um switch SDN, que por default bloqueiam, né? Agora, você pode utilizar esse switch como uma ferramenta de borda, a gente aplica bastante aqui nos projetos da Schweitzer, nossa engenharia de serviços, coloca essa ferramenta como borda da nossa rede, vai ter uma ampliação, você coloca o SDN para permitir somente o tráfego, a troca de mensagem de uma mensagem GUS, de uma mensagem Sample Values, de uma mensagem de PTP, e bloquear todo o resto. Então, você pode sim usar o SDN para integração entre redes. É, Só que em um ataque, se for um ataque na rede SDN, você vai ter todo o benefício que eu comentei. Se esse ataque atingir um switch convencional, você vai ter menos benefício. E aqui o switch convencional vai permitir todo o tráfego por padrão. Ok, eu quero agradecer ao Eduardo, avisar a todos vocês que ainda permanecem conosco. Agora nós perdemos 15 pessoas, mas já está no final das perguntas, já deu uma hora. É, eu quero avisar vocês, primeiro, parabenizar o Eduardo pela brilhante apresentação, agradecer a CEL por colaborar com o TCAL, e nós vamos fazer em breve, com a batuta do Roberto Bolsinhas, que é o coordenador do GT de Melhores Práticas de Segurança Cibernética, um evento onde vamos apresentar uma correlação. Quais são os aplicativos, quais são os sistemas de proteção que atendem à rotina operacional do ONS e atendem, obviamente, a NIST, essa correlação entre as rotinas operacionais, procedimentos, frameworks que existem no mundo. Faremos isso em breve. E essa apresentação aqui, ela adiciona muito valor a essa discussão. Muito bem, Eduardo. Muito obrigado. Se quiser se despedir, nós ainda estamos com 55 pessoas assistindo. Isso é muito bom. Obrigado a você. Fico muito feliz aí que tenha tido uma participação importante de todas as pessoas aí envolvidas no setor. A gente aqui na CEL está à disposição de vocês, clientes, para ajudar, tirar dúvidas em nossas aplicações, ou só tiver uma oportunidade, conversar sobre alguma aplicação, contem com a gente aí com nossas soluções. Agradeço a todos e a todas novamente pela participação aqui. E a você também, Dmitry, pelo outro call. Essa apresentação ficará disponível, nós vamos disponibilizar ela via o TCL, via a nossa página, e todos vocês podem ter acesso a ela. Foi um prazer, gente. Muito obrigado, obrigado, Eduardo, obrigado, Acel. Espera aí que chegou uma mensagem, deve ser parabéns e tal para você. Quem mandou foi Felipe Pinheiro, Ruver Ribeiro, e por aí vai. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Vamos à próxima. Tchau. Tchau.